Organização internacional. Organização internacional é uma associação voluntária de sujeitos de direito internacional, quase sempre Estados, constituída mediante ato internacional, geralmente um tratado, de caráter relativamente permanente, dotada de regulamento e órgãos de direção próprios, cuja finalidade é atingir os objetivos comuns, determinados por seus membros constituintes. As organizações internacionais, dependendo de seu desenvolvimento, podem tomar caráter independente de Estados, podendo contrair direitos e obrigações por intermédio de tratados, como o exemplo da ONU, que desde 1945 atua promovendo a paz entre os países membros. Essas organizações podem ser definidas como uma sociedade entre Estados. A ONU. Criada ao término da Segunda Guerra Mundial, a Organização das Nações Unidas tem como objetivo principal garantir a paz no mundo através do bom relacionamento entre os países. E, embora não tenha atingido seus objetivos, em alguns casos apresenta fundamental importância na tentativa de amenizar as desigualdades sociais no mundo. O horror causado pelas duas grandes guerras foi o principal motivo da fundação da ONU, em 24 de outubro de 1945. O presidente norte-americano Roosevelt foi quem criou o nome apresentado pela primeira vez em 1942 na Declaração das Nações Unidas, pela qual 26 países se comprometiam a lutar contra o eixo, aliança entre Itália, Alemanha e Japão na Segunda Guerra Mundial. Criada na Conferência de São Francisco, Conferência das Nações Unidas sobre a Organização Internacional, a ONU contava, a princípio, com 51 Estados-membros. Atualmente, 2012, ela conta com 193 Estados-membros e com diversos organismos autônomos, sendo constituída por 6 órgãos principais e veiculados à ONU apenas por acordos especiais. A Assembleia Geral. A Assembleia Geral é o principal órgão deliberativo da ONU. É lá que todos os Estados-membros da organização se reúnem para discutir assuntos que afetam a vida de todos os habitantes do planeta. Na Assembleia Geral, todos os países têm direito a um voto, ou seja, existe total igualdade entre todos os membros. Assuntos em pauta: paz e segurança, aprovação de novos membros, questões de orçamento, desarmamento, cooperação internacional em todas as áreas, direitos humanos e etc. As resoluções votadas e aprovadas da Assembleia Geral funcionam como recomendações e não são obrigatórias. As principais funções da Assembleia são: discutir e fazer recomendações sobre todos os assuntos em pauta na ONU, discutir questões ligadas a conflitos militares, com exceção daqueles na pauta do Conselho de Segurança, discutir formas e meios para melhorar as condições de vida das crianças, dos jovens e das mulheres, discutir assuntos ligados a desenvolvimento sustentável, meio ambiente e direitos humanos, decidir as contribuições dos Estados-membros e como essas contribuições devem ser gastas, eleger os novos secretários-gerais da organização. Conselho de Segurança. O Conselho de Segurança é o órgão da ONU responsável pela paz e segurança internacional. Ele é formado por 15 membros, 5 permanentes que possuem o direito a veto: Estados Unidos, Rússia, Grã-Bretanha, França e China, esses vencedores da Segunda Guerra Mundial, e 10 membros não permanentes, eleitos pela Assembleia Geral a cada 2 anos. Este é o único órgão da ONU que tem poder decisório, isto é, todos os membros das Nações Unidas devem aceitar e cumprir as decisões do Conselho. Suas principais funções e atribuições são: manter a paz e a segurança internacional, determinar a criação, continuação e encerramento das missões de paz, de acordo com os capítulos 6, 7 e 8 da Carta, investigar toda situação que possa vir a se transformar em um conflito internacional, recomendar método de diálogo entre os países, elaborar planos de regulamentação de armamentos, determinar se existe uma ameaça para a paz, solicitar aos países que apliquem sanções econômicas e outras medidas para impedir ou deter alguma agressão, recomendar o ingresso de novos membros na ONU, recomendar para a Assembleia Geral a eleição de um novo secretário-geral. O
O Conselho Econômico e Social. O Conselho Econômico e Social é o órgão coordenador do trabalho econômico e social da ONU, das agências especializadas e das demais instituições integrantes do Sistema das Nações Unidas. O Conselho formula recomendações e inicia atividades relacionadas com o desenvolvimento, comércio internacional, industrialização, recursos naturais, direitos humanos, condições da mulher, população, ciência e tecnologia, prevenção do crime, bem-estar social e muitas outras questões econômicas e sociais. Entre suas principais funções, destacam-se: coordenar o trabalho econômico e social da ONU e das instituições e organismos especializados do sistema, colaborar com os sistemas da ONU, desenvolver pesquisas e relatórios sobre questões econômicas e sociais, promover o respeito aos direitos humanos e às liberdades fundamentais. Conselho de Tutela. Segundo a Carta, cabia ao Conselho de Tutela a supervisão da administração dos territórios sob regime de tutela internacional. As principais metas desse regime de tutela consistiam em promover o progresso dos habitantes dos territórios e desenvolver condições para a progressiva independência e estabelecimento de um governo próprio. O Conselho de Tutela é constituído pelos 5 membros permanentes do Conselho de Segurança: China, Estados Unidos da América, Federação Russa, França e Reino Unido. É função deste a supervisão da administração dos territórios sob regime de tutela internacional. As principais metas desse regime de tutela consistiam em promover o progresso dos habitantes dos territórios e desenvolver condições para a progressiva independência e estabelecimento de um governo próprio. A Corte Internacional de Justiça. A Corte Internacional de Justiça, com sede em Haia, Holanda, é o principal órgão judiciário das Nações Unidas. Todos os países que fazem parte do Estatuto da Corte, que é parte da Carta das Nações Unidas, podem recorrer a ela. Somente países, nunca indivíduos, podem pedir pareceres à Corte Internacional de Justiça. A Corte Internacional de Justiça se compõe de 15 juízes, chamados membros da Corte. São eleitos pela Assembleia Geral e pelo Conselho de Segurança, em escrutínios separados. O Secretariado. O Secretariado presta serviço a outros órgãos das Nações Unidas e administra os programas e políticas que elaboram. Seu chefe é o Secretário-Geral, que é nomeado pela Assembleia Geral, seguindo recomendação do Conselho de Segurança. Cerca de 16 mil pessoas trabalham para o secretariado, no mais diversos lugares do mundo. Entre suas principais funções destacam-se: administrar as forças de paz, analisar problemas econômicos e sociais, preparar relatórios sobre meio ambiente e direitos humanos, sensibilizar a opinião pública internacional sobre o trabalho da ONU, organizar conferências internacionais, traduzir todos os documentos oficiais da ONU nas 6 línguas oficiais da organização. A atuação do Brasil junto à ONU. O Brasil participa dos processos de tomada de decisão e do trabalho das Nações Unidas, principalmente por meio de 4 representações permanentes, nas cidades de Nova York, Estados Unidos, Genebra, Suíça, Roma, Itália e Paris, na França. A função das representações é acompanhar de perto a agenda da ONU, ter informações mais específicas sobre os trabalhos e ampliar a participação do país no sistema. As despesas dessas representações são inteiramente custeadas pelo Ministério de Relações Exteriores do Brasil.